Um perfume pro verão, com a nota de toranja bem intensa na saída e assinado pela perfumista do meu Zara favorito, mas com um preço mais salgado do que a gente costuma ver cobrado pela marca. Será que esse perfume ele entrega o que ele promete? Vamos descobrir agora. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing, compartilhar minhas primeiras impressões sobre o novo lançamento da Zara de 2025. É esse perfume aqui, é o Vetiver Pamplemousse Elixir. Bom, o nome do perfume já entrega bastante aqui, né? As notas, a proposta do perfume. O Pamplemousse, ele vem do francês, quer dizer toranja, e essa é exatamente a nota de topo do perfume. Aquela nota que a gente percebe primeiro, depois que a gente borrifa na pele. Já o Vetiver, ele é uma das notas de base, junto com o âmbar. Então, pela pirâmide, a gente já imagina que vai ser um perfume cítrico e fresco na saída, com uma secagem um pouco mais terrosa. Esse perfume, ele foi criado pela Jo Malone, que por sinal criou dezenas de perfumes já para a marca, apesar de ter uma marca própria, né, que ela criou. E esse perfume é o único perfume da coleção que também tem a nota de toranja, juntamente com um outro perfume da Zara, que é um dos perfumes favoritos que eu tenho aqui dessa marca, que é o Lait de Jardin, que por sinal também foi criado pelo Jo Malone. Eu vou deixar um card no final desse vídeo com o link para o vídeo que eu fiz falando dos perfumes da Zara que eu tenho na coleção. É uma tier list, né, que eu ordeno os perfumes que eu mais gosto, para os que eu menos gosto, de todos os perfumes da Zara que eu tenho aqui na minha coleção. E esse, pelo que eu percebi, é um dos vídeos mais completos que você vai achar aqui no YouTube sobre os perfumes da Zara. Então não deixe de conferir lá no final do vídeo. Então chegou a hora de fazer o unboxing do perfume. Então vou abrir a caixa aqui primeiro para poder mostrar as informações que tem aqui sobre o perfume. Então essa é a caixa do perfume, uma caixa bem simples, né? Uma caixa cinza, com a frente aqui meio bege, meio marrom. Então tem o nome do perfume aqui em cima, Vetiver Pamplemousse, essa é a linha, Elixir. Aqui embaixo tem aqui 100 ml, a concentração é Parfum, então é um perfume bem concentrado. E aqui do lado tem algumas notas que se diferem bastante das notas do Fragrantica. Ele fala aqui Cherry Blossom, que é a flor de cerejeira, incenso, madeira de bambu e âmbar seco. Vou botar as notas aqui do Fragrantica aqui na tela. Tem nada parecido aqui, é só o âmbar que é a mesma nota que tem aqui na caixa. E aqui também no perfume, cadê? Achei engraçado que no plástico, né, no celofane, tem um preço aqui em cima que eu paguei, $79,90, mais a taxa aí, né, de 12%. Só que tem várias etiquetas uma em cima da outra. Então, ou o preço mudou bastante. Geralmente tem uma etiqueta só em cima da outra, e a etiqueta de baixo é o preço em euros. Eu suspeito que esses perfumes eles venham da loja da Espanha, né? Que a Zara é uma marca da Espanha. Vou tentar tirar a etiqueta aqui. Dito e feito, ó. Tem o preço em dólar americano e em libras, que tem aqui embaixo. Então esse perfume custava $70 americanos e eu paguei R$79,90 canadense. Então acho que foi um preço bom. Depois eu vi que as notas aqui do lado da caixa, elas são as mesmas do Parfumo. Então aquele site lá tem as notas um pouco mais confiáveis para esse perfume aqui. Vou tirar o perfume da caixa aqui agora. Um frasco bem bonito. Tá aqui o nome do perfume aqui na frente. Vetiver Pamplemousse Zara Emotions Elixir. Tem as informações aqui embaixo, como de costume. E esse perfume aqui, aparentemente ele é igual aos outros perfumes que eu tenho da linha que não é Elixir. Eu vou mostrar aqui. Olha o Lait de Jardin e esse perfume que eu abri aqui agora. Então a embalagem é a mesma, muda só a cor aqui do frasco. Esse tem um rótulo de papel, o Lait de Jardin, enquanto esse aqui, o novo, ele é impresso no próprio frasco. E se a tampa aqui for igual, né, do Lait de Jardin, ela vai ser imantada e o spray, pelo visto, vai ser mais ou menos. Vou dar uma olhada aqui agora. A tampa é uma tampa bem leve, tampa de plástico. Nada demais aqui. Mas pelo menos ela é imantada. Não recomendo, mas eu acho que dá para segurar pela tampa. Ele é bem firme. Eu dei uma olhada no site da Zara do Brasil para ver o preço desse perfume lá hoje. E eu vi que esse perfume agora não está em estoque, só que tem em estoque outros perfumes da mesma linha. Eu acho que o preço vai ser o mesmo dos outros perfumes da mesma coleção, que é R$339. O preço aqui que eu paguei, $79,90 canadenses,
Aí tem que adicionar 12% de taxa, porque aqui é igual nos Estados Unidos, né? O preço da taxa ele vem separado. Então, depois que você faz a conta, aqui no Canadá é um pouquinho mais caro do que se comprar no Brasil. Esse perfume aqui, pelo menos. Antes eu borrifar esse perfume aqui na pele, eu tava falando da tampa dele, né? Que é uma tampa de plástico, bem leve, bem mequetrefezinho. O último perfume que eu falei da Zara aqui no canal foi dessa coleção, de Dystopia. Esse perfume aqui é um deles, um dos 4 que eu falei. A tampa dele, ela consegue ser pior do que a tampa aqui desse Zara que eu tô falando hoje. A tampa mais ou menos pesada, só que ele é meio tosco para abrir. Obviamente, né, o preço que a gente paga no perfume da Zara, a gente não vai querer ver uma tampa do nível da Amouage, por exemplo. Peguei um frasco da Amouage aqui da coleção. Primeiro, olha esse frasco. Esse aqui é o Imitation Man, um dos frascos mais bonitos da Amouage que eu tenho aqui na coleção. E a tampa aqui, ela também é imantada, só que quando você gira, ele sai. Que eles falam, inclusive, que é uma das formas de ver se o frasco, né, se o perfume da Amouage é oficial. Os perfumes mais antigos, eles não são imantados, né? Então não tem como ver isso. Mas os mais novos, a tampa, ela pode encaixar só assim, com a pedra para frente. Bom, vou voltar agora pro perfume da Zara, para se empolgar com a Amouage. Então esse perfume aqui é o perfume de hoje, o Vetiver Pamplemousse Elixir. Vou borrifar na pele aqui agora. Vou borrifar na mão de cá hoje, porque eu borrifei outro perfume na de cá. Acho que tá bom, 2 borrifadas. E como que é a saída do perfume aqui agora. Nossa, muito cítrico. Eu não vou chegar aqui agora e falar qual que é a diferença, né, da toranja para tangerina. Se você me der as duas frutas aqui na frente, eu sei qual que é qual. Mas sobre o cheiro delas, eu acho que o cheiro é parecido, se eu não me engano. Perfume muito cítrico a saída dele, muito bom. Perfume bem fresco, acho que é um perfume que vai ser excelente pro verão. O pouco que eu olhei sobre esse perfume aqui online, eu vi que o pessoal comenta bastante, pelo fato dele ser elixir, né, concentração perfume. Ele dura bastante, ele dura mais do que o outro perfume, né, o OG, que é o Vetiver Pamplemousse, só que a versão Eau de Parfum. Então a esperança é de ser um perfume que dure um pouquinho mais aí. O que é complicado, né, para perfume cítrico assim, geralmente eles não duram muito. A toranja é bem forte, mas não é um cheiro artificial, não é um cheiro doce. Alguns perfumes cítricos, quando você borrifa na pele, sobe um cheiro muito doce, eu não acho muito agradável. Não tem aquele cheiro de suco de pó, sabe? Suco de pozinho? Ou suco de bandejão. Lembra a época do bandejão que tinha suco de amarelo, suco de laranjado. Perfume para usar no verão, um dia de sol. Eu me vejo, por exemplo, usando esse perfume durante o verão ou primavera, um dia que estiver fazendo sol ou simplesmente estiver com o tempo aberto, né, sem nuvem. Não acho que seja um perfume assim ideal para usar de noite. Assim, nada impede, obviamente, que você use o perfume que você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser. Mas à noite eu prefiro usar um perfume um pouco mais forte do que esse aqui. Perfume cítrico eu acho que não combina muito com o período da noite. Bom, gostei bastante da saída desse perfume, né? Um cheiro de toranja aqui. Só que eu já falei aqui no canal algumas vezes. No começo da coleção eu estava comprando muito perfume com a nota de vetiver. Só que com o tempo eu acabei enjoando desses perfumes. Eu acabei me desfazendo desses perfumes, presenteando para amigo, para familiares. Então, por exemplo, eu tinha o Ancre Noir aqui, tinha a coleção toda dele. Acabei me desfazendo de todos. Vou torcer para não ser muito pesado na nota de vetiver aqui na secagem. Que é meio absurdo, né? Porque tem no próprio nome do perfume vetiver. Mas torcer para ser um âmbar aqui, mais do que o vetiver. Falar rapidamente sobre a secagem desse perfume. Percebi que depois de 15 minutos, mais ou menos, aquela toranja do início, que era bem forte, ela dá uma diminuída considerável. O perfume ele continua cítrico. Então eu acho que a nota de mandarina, né, que é a nota de coração desse perfume, acho que ela começa a aparecer um pouco mais. A toranja dá uma acalmada. Só que tanto o âmbar quanto o incenso, outras notas que tem nas pirâmides, né, no fragrante e no parfumo, não percebi nenhuma outra nota diferente até agora. Já tem o quê? 40 minutos que eu borrifei o perfume. Então com 15 ele começa a ficar mais calmo. Com 30, 40 minutos ele continua cítrico ainda, mas ele não fica tão potente mais. Então agora apareceu um pouco de receio aqui com relação à longevidade desse perfume. Apesar dele ser a concentração parfum, geralmente perfumes cítricos não duram tanto tempo na pele. Salvo poucas exceções aí de algumas marcas italianas que fazem os perfumes que duram um pouquinho mais. Só que esse aqui, não sei, só com o tempo. Vamos ver se durante a edição, se eu lembrar de conferir aqui de novo,
eu falo como que esse perfume evoluiu aqui depois de 1, 2 horas. Mas até o momento, deu uma acalmada aqui, mas ele continua cítrico. Não tem nada de vetiver, de âmbar, pelo menos por enquanto. Vou falar agora sobre recomendações de uso para esse perfume aqui, que é o Vetiver Pamplemousse Elixir. Esse perfume aqui claramente perfume para primavera e para o verão, também para dias quentes. Bom, quando eu falo isso é mais para assim, o hemisfério norte, né? Aqui no Canadá, por exemplo. As estações do ano elas são bem diferenciadas. Aqui agora estou no meio do inverno. Hoje, por exemplo, fez 2 graus. Então esse perfume aqui não seria um perfume adequado para a estação que eu estou agora. Mas aqui é um mês, quando chegar a primavera aqui no Canadá, esse perfume aqui, eu vou colocar ele na rotação. Ele vai fazer companhia a outros 2 perfumes da Zara, que eu tenho aqui que são excelentes para o verão, para o tempo um pouco mais quente. Vai ser primavera, mas além desse aqui, o Vetiver Pamplemousse Elixir, o outro perfume que seria esse, Sunrise on the Red Sand Dunes, perfume bem famoso da Zara também, perfume bem cítrico. Ele é um clone bem famoso, né, de um Louis Vuitton. Vou colocar o Louis Vuitton aqui do lado na tela. E o outro perfume é esse aqui, é o A Day Fragrance. Perfume que eu acho ele bastante parecido com o Neroli Portofino da Tom Ford. Só que muito mais barato. Esse perfume aqui ele é excelente para usar durante o dia e também para eventos informais. Então, por exemplo, você vai na casa de alguém, vai passear ao ar livre, vai para piscina, para a praia, vai jogar bola, sei lá. Mas também talvez seja bom para ir para o escritório, não sei ainda, posso testar. Eu acho também que é um perfume bastante compartilhável, qualquer pessoa pode usar esse perfume aqui sem preocupação. E lembrando, né, como eu sempre falo aqui no canal, para não ser cancelado, qualquer pessoa pode usar o perfume que quiser, homem usar perfume feminino e vice-versa, mas tem alguns perfumes que têm notas que são geralmente usadas pelo público masculino, e alguns perfumes têm notas que geralmente são usadas pelo público feminino. Então tem alguns florais brancos que geralmente mulheres preferem, tem notas de incenso, oud, couro, essas notas são geralmente mais comuns em perfumes voltados para o público masculino. Mas quem quiser, usa o perfume que quiser, sem problemas. Pelo pouco tempo que eu tô com esse perfume aqui na pele, já percebi que é um perfume bem fácil de usar, bem versátil. Eu acho que é um perfume que, inclusive, pode trazer elogios, né? Dependendo da pessoa que você está perto ali. Eu já percebi que, geralmente, são pessoas próximas de você, amigos, familiares, esposa, esposo. Geralmente são essas pessoas mais próximas que sentem a liberdade de falar alguma coisa do seu perfume. Mas o cheiro dele aqui é um cheiro muito agradável. Um perfume que é facilmente elogiável, eu diria. Então, se você gosta de perfume cítrico, mora numa região que é muito quente, que faz calor quase o ano todo, esse perfume aqui, o Vetiver Pamplemousse Elixir, pode ser uma boa pedida para você. Bom, assim que o tempo esquentar um pouco mais aqui no Canadá, coisa de um mês e meio, quando começar a primavera por aqui, vou começar a usar esse perfume aqui, como perfume do dia. Aí eu vou poder falar melhor assim, sobre a projeção, a longevidade desse perfume aqui na pele. Se você tem esse perfume aqui, na concentração Parfum, ou então na outra concentração dele, a EDP, ou de Parfum, deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha desse perfume. Ou então se você não tem esse perfume, mas tem algum outro que você recomenda bastante para o calor, para o verão, para usar durante o ano todo, né, praticamente, deixa nos comentários aqui embaixo também para a gente poder conhecer os perfumes que o pessoal aqui no canal está usando. Não esquece de se inscrever no canal também, é de graça, não paga nada. Deixa aquela curtida, hypada também se for possível, para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.